Gente, na questão 6, a gente vai ter uma equação de Bernoulli e uma equação de Riccati, que são quase a mesma coisa. A equação de Riccati a gente transforma numa de Bernoulli, certo? A de Bernoulli acontece quando a gente tem a parte aqui, ó, não linear. Como a gente estava estudando a questão 5, as EDOs lineares, aqui vai ter um termo não linear. E não, aqui nesse caso o expoente é 2, poderia ser qualquer expoente n, certo? Se tiver um expoentezinho n no y, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente tem que tirar esse x ao quadrado aqui, vai dividir tudo por x ao quadrado. E depois vai dividir tudo por y ao quadrado também, que é a parte que está me atrapalhando, certo? Então bora lá. Vou multiplicar a equação por y menos 2 dividido por x ao quadrado. Aqui vai ficar o y menos 2, aqui vai ficar o y menos 2 vezes y, repete a base e soma os expoentes, y menos 1. E aqui vai ficar o 1, já que eu cortei o y menos 2 com y ao quadrado. E lembrando que eu também tirei esse x ao quadrado, então já tem um x aqui, dividido por x ao quadrado, fica um x embaixo. E aqui não tinha nada, vai ficar o x ao quadrado embaixo, certo? Professor, por que você colocou o y menos 2 e o x ao quadrado? Porque o x pode ficar aqui embaixo normal. O y aqui em cima vai me ajudar a resolver o problema. Como eu vou ter que derivar, ela já está em cima e fica mais fácil, certo? De observar. Ou seja, a equação ficou dessa forma agora. E toda equação de Bernoulli, se a gente reparar, aqui tem o y e aqui vai ter o y de um grau menor. Ou seja, derivando esse y, eu vou chegar na derivada de grau menor. E aqui, como vai ser regra da cadeia, já que o y é uma função de x, sempre vai ficar uma derivada de y em relação a x residual, que é a derivada da de dentro dele, que eu não sei quem é. Então, vai casar bem direitinho essa função aqui, sendo essa daqui a derivada dela. Ou seja, eu vou manipular chamando o y menos 1 de uma função qualquer outra, que no caso eu chamei de u. Qual seria a derivada de u em relação a x? Seria quase essa daqui igualzinha, tirando que o menos 1 desce multiplicando, né? Então ficou um menos aqui. Só que esse menos eu posso multiplicar toda a função depois, porque se você observar, esse aqui está negativo, esse aqui está negativo, e esse aqui com a substituição passou a ficar negativo. Então eu troco o sinal para todo mundo ficar positivo. E agora, ó, não tem mais u quadrado, não tem mais u ao cubo, não tem mais u de nada. Ou seja, ficou uma equação linear de primeira ordem, que a gente já sabe resolver da questão 5. Eu preciso de um fator integrante, que é quem? O exponencial da integral de quem está multiplicando a parte linear, que é 1 sobre x. Qual é a integral de dx sobre x? Ln. O ln com exponencial são funções inversas, sobra só o x. Ou seja, meu fator integrante é o x. Multiplico aqui todo mundo por x, vai ficar um x du sobre dx, mais o x de baixo corta com o x de cima que está multiplicando, um x de baixo corta com o x de cima, continua tendo um x embaixo. Aqui vai ser sempre a regra do produto, uma equação linear de primeira ordem, onde a primeira função é sempre a que está multiplicando a derivada, e a segunda é sempre a função derivada aqui, no caso é u. Ou seja, vou voltar à regra do produto e eu vou ter uma derivada em relação a x de x vezes u. Igual ao lado direito que eu não fiz nada ainda. Essa derivada aqui, esse dzinho diferencial, vai passar para o outro lado para eu poder integrar os dois lados e eu obter o valor do u. Então aqui a derivada de u vezes x é u vezes x e a derivada de dx sobre x é ln de x mais uma constante. Como eu quero saber quem é a função u, eu passo x dividindo. Vai ficar ln de x mais c sobre x. Pronto, achei o u, só que o u não é minha solução. Lembra que minha solução é y. E qual é a relação entre u e y? O u é o inverso do y. Se o u é o inverso do y é o inverso do u, certo? Ou seja, a minha solução vai ser o inverso do que eu achei aqui. Se eu achei ln de x mais c dividido por x, a solução é x dividido por c mais ln de x. Como ele não deu condição inicial, vai ficar assim mesmo o c, certo? Então, essa é a solução geral da 6a, da equação de Bernoulli. Vamos para a 6b. Bom, a 6b é uma equação de Riccati. Qual a diferença dela para uma de Bernoulli? Ela sempre vai ser não linear com expoente 2 e ela tem sempre um termo a mais aqui, certo? Me atrapalhando. Lembra que na de Bernoulli a gente tem a parte diferencial,
a parte linear e a parte não linear. Aqui eu ainda tenho um termo independente, certo? E por manipulações de solução y mais u, a gente consegue chegar na seguinte fórmula, certo? Eu não vou demonstrar a fórmula aqui, eu posso demonstrar depois se vocês pedirem, certo? Eu posso fazer só uma questão, só demonstrando ela, mas o importante é que a formulazinha está aqui. E vai aparecer um Q, um R e um P. Quem seria o P, o Q e o R? O P é a parte independente, o Q é a parte que multiplica linear e o R é a parte que multiplica o não linear, certo? Lembrando que a derivada tem que estar sempre sozinha, ninguém multiplicando ela, e do lado esquerdo da igualdade, o resto todo do lado direito. Se alguém estiver do outro lado, você tem que passar para o outro lado, porque vai mexer no sinal do P, do Q ou do R, certo, gente? Então, a gente substituindo nessa formulazinha, a gente chega numa EDO de Bernoulli associada. A gente chegou numa equação de Bernoulli. E a gente sabe resolver uma equação de Bernoulli. Divide tudo por u a menos 2, vai chegar nessa equação, faz a substituiçãozinha. Eu puxei o menos para cá também, para a equação ficar toda positiva. E a gente chega numa equação linear de primeira ordem, que é o mesmo processo. Daqui para cá, depois da substituição na fórmula, daqui, o processo é o mesmo da equação de Bernoulli. Multiplicar o termo não linear pelo expoente negativo, fazer a substituição daquele valor que a gente trocou aqui para ficar igual à derivada e chegar numa equação linear de primeira ordem, que precisa de um fator integrante, que é o exponencial de quem está multiplicando a parte linear. Como é 1, vai ficar o exponencial de x. Multiplica tudo por exponencial de x, vê que aqui é uma regra do produto, do E de x com o v, passa o diferencial para o outro lado, integra ambos os lados e chega no seguinte v, esse aqui. Só que eu não quero v. Qual é a relação de v com y? Não tem. Eu tenho a relação de v com u. A relação de v com u é essa, menos o inverso. Então, menos o inverso vai ficar também para o v. E agora que eu achei o u, eu chamo a minha relação de y com u, que é o quê? O y é igual a u mais a primeira solução que ele dá. Uma equação de Riccati, a gente também tem que saber uma solução, tá? Se a gente não souber uma solução, não tem como resolver Riccati. E tá aí, pronto. O y vai ser a solução primeira que ele te dá, mais o nosso u que a gente encontrou. E essa é a nossa solução geral de Riccati, certo?